Olá, crianças, tudo bem com vocês? Antes de iniciarmos a nossa aula de ciências, vamos pedir para que Deus nos abençoe, abençoe as nossas casas, traga muita paz, muito amor, muita saúde para dentro dos nossos lares, E acredito que você já esteja num local bem sossegado, bem tranquilo para realizar esse estudo, ok? Bom, pegue um livro de ciências, marcha criança, e abra o livro na página 45. Vamos ver aqui a agenda. Hoje nós vamos trabalhar a camada de ozônio e o efeito estufa. Atividade páginas 48, 49 e caderno. E em seguida faremos as correções. Agora tem uma novidade, atividade extra, certo? Essa atividade extra é da página 49, quarta questão. Essa quarta questão está sugerindo uma pesquisa de grupo, só que vocês não vão fazer essa pesquisa em grupos, vocês vão fazer essa pesquisa individual e anotar no caderno de vocês. Deve ter alunos dizendo assim, mas eu já vi esse assunto, mas eu voltei esse assunto porque ficou turma sem ver esse assunto, ok? Então a gente vai fazer novamente esse assunto. Quem já fez a página 48 e a página 49, depois vai fazer a correção coletiva. E vai fazer o caderno, porque o caderno é atividade nova para todos, certo? E a página 49, como fizerem a pesquisa, vocês podem tirar a foto e mandar no grupo do WhatsApp para a tia Regina, certo? No grupo que tem, no grupo das mães, do 5º ano. E aí a tia Regina passa para mim a relação dos nomes dos alunos que fizeram. Ok, meninos? Então vamos lá, vou apagar a lousa para a gente começar a explicação. Essa agenda está disponível no site do colégio, na descrição desse vídeo. Vamos lá. Na página 45, antes de falarmos da camada de ozônio, efeito estufa e aquecimento global, que são os 3 pontos principais da nossa aula de hoje, vamos falar da atmosfera, certo? A atmosfera, gente, é uma camada de ar, formada por vários gases e composta de várias camadas. A camada de atmosfera, assim como a Terra tem várias camadas, lembra? Núcleo, manto, crosta terrestre, a atmosfera também tem várias camadas. A troposfera é uma delas, certo? A mesosfera é outra camada da atmosfera. A estratosfera, certo? A termosfera. E temos a exosfera, certo? Eu não estou colocando na ordem, certo? Só os nomes mesmo para vocês saberem quais são as camadas que existem na atmosfera. Aqui nós temos a troposfera, que é a camada mais próxima de nós. Justamente nessa camada aqui, é onde fica retido todo o calor, certo? Na troposfera. Na estratosfera é onde fica a camada de ozônio, onde está o gás ozônio, certo? Na estratosfera. No livro de vocês está falando dessas duas camadinhas aqui, a troposfera e a estratosfera. Essas outras camadas não falam, mas vocês podem ser curiosos, investigadores e pesquisarem, certo? Sobre essas outras 3 camadas. Pronto. Aqui é só para vocês ficarem informados, de quais são as camadas da atmosfera, onde é que fica o calor retido, que calor é esse, o que é camada de ozônio, nós vamos saber de tudo isso agora, ok? Eu vou retirar aqui para a gente continuar a explicação. Vamos lá. Bom, falando em camada de ozônio, vamos explicar aqui. A camada de ozônio é uma camada que bloqueia, o ozônio ele bloqueia a quantidade de raios ultravioletas que vai penetrar no nosso planeta. Então, a camada de ozônio ela é muito, muito importante, que ela serve como um escudo, um protetor do planeta Terra, certo? A camada de ozônio hoje, existe nessa camada um buraco, certo? Enorme, que foi feito pelo uso de gases poluentes usado por nós aqui no planeta Terra. A emissão desses gases fizeram com que se formasse um buraco na camada de ozônio. E esse buraco na camada de ozônio, ele vem prejudicar o planeta Terra, os seres vivos, ok?
Na página 45, né, aqui vem dizendo que ele serve como ele é um escudo, ele bloqueia, né, parte desses raios ultravioletas. É importante que esse calor, que os raios ultravioletas penetrem aqui no planeta? Sim, é muito importante, mas de maneira adequada, de maneira equilibrada, certo? Para que não venha acontecer consequências graves e venha nos prejudicar, tanto os seres humanos como os animais e as plantas também, né? Então, gente, a camada de ozônio, ela veio se deteriorando e formando-se o buraco na camada de ozônio a partir da emissão desses dois gases, que é o CFC, clorofluorcarbono, e pelo brometo de metila. Brometo de metila. Esses dois gases são os principais, né, que ocasionaram o buraco na camada de ozônio. O CFC é um gás que ele foi muito utilizado na fabricação de geladeiras, na fabricação de ar-condicionado. Aí foi feito também um acordo, foi feito um protocolo, o protocolo de Montreal, entre alguns países, inclusive o Brasil está no meio, para diminuir e até zerar a fabricação de produtos a partir utilizando esse gás, certo? E a redução desse gás foi de 99,7%, certo? 7% foi zerado. Tem até na página 46, falando isso aqui que eu estou dizendo a vocês. Então, 99,7% foi deixado de ser fabricado com os produtos, ok? Então, na página 46, vem falando algumas consequências do buraco na camada de ozônio, certo? Uma dessas consequências é quando os raios ultravioletas, eles penetram, né? Muitos raios ultravioletas, que é o UVA e o UVB, penetram em grandes quantidades no nosso planeta, e aí vai nos causar muitos transtornos, inclusive com relação à saúde. Envelhecimento da pele, problemas na visão, problemas de câncer de pele. Então, nós temos que nos prevenir, né? E também temos que preservar. Né? A prevenção é o uso de protetores solares, né? Óculos escuros, né? Quando sair, né? Porque nós moramos no Ceará, e aí o Ceará tem um clima semiárido e é um clima muito quente. Então, nós temos que realmente estar sempre se hidratando, usando protetor para, né, ficar tudo bem. Então, continuando aqui a explicação. Na página 46, está falando um pouquinho sobre o protocolo de Montreal, né, que foi, até eu acabei de falar, que foi um acordo firmado entre alguns países para zerar, né, para diminuir a fabricação desse gás, CFC, ok? O efeito estufa é o aquecimento global. Vamos falar agora sobre o efeito estufa. As pessoas dizem assim, o efeito estufa, está acontecendo o efeito estufa, efeito estufa é ruim. Vamos entender o que é efeito estufa e vamos entender quando é que o efeito estufa é um vilão, certo? O efeito estufa, ele é muito importante. Por que ele é importante? Porque ele mantém a Terra na temperatura adequada. Então, o efeito estufa é o quê? É a temperatura adequada do planeta Terra, certo? Então, ele é importante porque ele retém. O efeito estufa é quando o calor que vem do Sol fica retido na troposfera, certo? Esse calor fica retido. E aí, gente, ele é muito importante porque ele vai manter a Terra aquecida, mas quando é na medida certa, sem exagero. E quando é que o efeito estufa se torna um vilão? Quando a emissão, né, de gases poluentes, inclusive o gás carbônico, né, através das queimadas, ele é emitido de forma exagerada, né, para a atmosfera. E aí o que é que vai acontecer? Essa emissão de gases poluentes vai fazer com que muito calor que vem do Sol, né, os raios, ficam retidos na atmosfera, causando um aquecimento global, causando o aumento do efeito estufa. Então, eu posso dizer
que a consequência do aumento do efeito estufa, olha bem, eu não estou dizendo que não é do efeito estufa, porque o efeito estufa é a temperatura adequada. O que é que vai ocasionar o aquecimento? É o aumento desse efeito estufa aqui, é o aumento da temperatura, certo? Então, o aumento da temperatura, o aumento do efeito estufa vai ocasionar o aquecimento global. E o aquecimento global, ele vai desencadear várias outras consequências. Derretimento de geleiras, migração de vários animais para outras áreas, locais que são secos vão ficar mais secos ainda. Então, são várias as consequências ocasionadas pelo aquecimento global, certo? Mas isso só quando aumenta o efeito estufa, ok? Na página 47, fala sobre os gases que intensificam o efeito estufa. Eu vou ler essa parte para vocês. Acompanhe aí na página 47. Os principais gases responsáveis pelo efeito estufa são o gás carbônico e o metano, liberado, por exemplo, na digestão de bovinos. Os países com maior número de indústrias costumam ser os que mais colaboram com o aquecimento global. São eles Estados Unidos, Japão e alguns países da Europa, né? Consequências do aquecimento global, foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Longos períodos chuvosos, seca, destruição de áreas de vegetação, migração incomum de animais, escassez de comida, extinção de várias espécies animais e vegetais, derretimento de geleiras da Antártida, o que pode levar ao aumento do nível das águas dos oceanos e, consequentemente, a inundação de áreas litorâneas. Exatamente. Se as geleiras vão derretendo, elas vão invadindo os mares, os oceanos, e isso vai ocasionar, inundações da parte litorânea, da praia, né? Enfim, vai avançando, o mar vai avançando. Então, são várias consequências. O que nós podemos fazer, né, é a questão de consciência, é a questão de preservação, é a questão de você preferir usar materiais que são recicláveis, que dá para ser reutilizados, ou então para cuidar do lixo, né? Então, todas essas observações, tudo isso faz com que diminua, sim, né? Diminua essa poluição que só vai nos trazer prejuízos. Agora eu vou pedir para vocês fazerem as atividades da página 48 e 49, a primeira, segunda e terceira questão. A quarta é uma pesquisa que vocês vão fazer depois, certo? Não precisa fazer essa quarta questão agora para voltar no vídeo, porque eu não vou corrigir, porque é uma pesquisa. Aí, em seguida, tem um caderninho, tem 3 questões no caderno, para vocês olharem também e responderem. Agora tem pausa no vídeo para poder resolver as atividades. Leiam o texto novamente, certo? Para poder responder. Daqui a pouco a gente retorna. Pronto, voltamos às correções. Na primeira questão, na página 48, diz assim: por que a camada de ozônio é importante para a sobrevivência dos seres vivos? Em seguida diz: cite um exemplo de dano ambiental que ocorreria se essa camada fosse reduzida ainda mais ou até deixasse de existir. Bom, a camada de ozônio é importante porque ela funciona como um filtro solar, absorvendo parte da radiação. E um exemplo de dano ambiental, derretimento de geleiras, ok? Bom, ainda faz parte da primeira questão, contínuo, né? Tem uma pergunta. Se um ser humano ficar exposto aos raios UVA e UVB, sem nenhum tipo de proteção e por um longo período, né, anos, quais efeitos ele pode sofrer? Envelhecimento da pele, doenças de pele, até mesmo câncer e problemas na visão, certo? Segundo, qual é a função do efeito estufa na natureza? E quando ele se torna um problema? Bom, a função do efeito estufa é manter a estabilidade climática, ou seja, deixar a temperatura adequada do planeta. E a outra questão e quando ele se torna um problema? Quando gases poluentes levam ao aquecimento global. Porque o que é o aquecimento global? É o aumento do efeito estufa, é o aumento da temperatura. Então, ele vai se tornar um problema quando esses gases poluentes levar ao aquecimento global, ok? Eu vou apagar aqui para fazer outro pontinho da 2, certo? Aí vocês dão
Uma pausazinha para vocês copiarem. Corrigirem e ver se está tudo ok. Esse pontinho aqui ainda era a questão 2, viu? Diz assim, quais são os principais causadores da intensificação do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global? São os gases poluentes, né? Gases poluentes, né? Como o gás carbônico, o que mais? Tem o metano também, né? Tem outra pergunta. E o que pode ser feito para evitar esse problema? Metano. O que pode ser feito para evitar esse problema é diminuir a emissão desses gases. Certo? Diminuir a emissão desses gases. Ok? Agora vamos para a página 49. Vou apagar aqui, gente. Página 49. Terceira questão. Diz assim a terceira questão. Presta, olha a figura. Observe as cenas abaixo e faça o que se pede. Tem duas figuras, né? A letra A está mostrando raios ultravioleta, tem a camada de ozônio. Na outra figura, está bem claro mostrando os raios ultravioletas penetrando mais, a camada de ozônio bem fina, né? Que já está tendo esse buraco na camada de ozônio, está bem fininha. Então a letra A diz assim, as figuras referem-se a qual problema ambiental? Isso mesmo, a redução da camada de ozônio. A redução da camada de ozônio, isso. B, que é a letra A. Letra B. Diz assim a letra B. Descreva o que cada figura está representando. Na figura A, a camada de ozônio. A camada de ozônio, a figura da camada de ozônio reduz a quantidade de raios, né? A quantidade de raios UVA e UVB, né? Certo? E na figura B, não existe essa redução. Você vê que na figura ele está mostrando bem reduzido, né? Não tem, né? Mostra que está mostra uma quantidade maior de raios penetrando, né? Penetrando na camada, certo? Pronto, gente. Ok? Então essas são as respostas do livro. Aí confira de vocês, se estiver errado, dá uma apagadinha e façam correto. E se estiver ok, bota um Czinho de certo. Agora a tarefa do caderno que eu passei para vocês, eu vou fazer a correção das 3 questões, certo? Vou apagar aqui em cima. Agora é a correção do caderno. Na primeira questão, a pergunta é: quais são os principais gases causadores da diminuição do ozônio na estratosfera? É o CFC e o brometo de metila. Certo? E o brometo de metila. Isso aí que eu escrevi, vocês vão encontrar na página 45, lá no último parágrafo, certo? Na segunda questão, eu estou perguntando aqui o que é aquecimento global. É o aumento da
temperatura do planeta através de gases poluentes, certo? Vou pegar aqui a terceira do livro. E a última, que é a terceira questão do caderno, diz assim: cite as consequências do aquecimento global, né? Derretimento de geleiras, né? Escassez de comida. O que mais? Vou pegar aqui, gente. O que mais pode ser? Migrações de animais, extinção de animais, né? Extinção de várias espécies, né? Extinção de várias espécies. Deixa eu ajeitar aqui. Extinções de várias espécies animais e vegetais também, né? Porque não só animais sofrem com isso, mas também os vegetais, né? Então é isso. Pronto, gente. Aqui estão as respostas, aqui é do caderno, certo? E é isso. Façam uma pesquisa de vocês, certo? E estudem, continuem aí, façam pesquisa, investiguem, vejam as camadas que fazem parte da atmosfera, ok? Beijos e até a próxima aula, viu? Doidinho.